pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre os intervalos reais. É um conteúdo que nós vamos precisar na disciplina de estatística. Então, considere as seguintes afirmações: o espaço de tempo entre duas épocas, a distância entre dois pontos, o tempo entre um período de aula e outro. O que se poderia dizer quanto a essas afirmações? Vamos pensar um pouquinho. Espaço de tempo entre duas épocas. A distância entre dois pontos. Tempo entre um período de aula e outro. Todas essas afirmações nos dão a ideia de intervalo. Mas, como nós vamos precisar em estatística, será os intervalos numéricos. Vamos considerar a reta dos números reais. Olha só, nós temos um pedacinho só da reta dos números reais, porque os números reais eles são infinitos, né? E nós temos alguns pontos marcados sobre essa reta numérica. Nós temos o ponto A, B, C, D e o ponto O. O ponto O é no número 0. Cuidem que entre o 0 e o 1 nós temos uma infinidade de números, mas está somente sendo localizado o 1/2, que equivale a 0,5. A distância entre dois pontos quaisquer dessa reta representa um intervalo numérico. Então, por exemplo, se eu pegar do ponto B ao ponto D, o ponto B é o número 2 e o ponto D é o número 3,5. Então, nós estamos considerando todos os números entre o 2 e o 3,5. Isso é um intervalo numérico. Se nós formos considerar o intervalo numérico entre o 3 e o 4, nós vamos considerar todos aqueles números que existem entre o 3 e o 4. Existem os intervalos fechados e os intervalos abertos. Exemplo. Observem nas duas gravuras. O intervalo fechado, eu tenho o número 1 e 2. No número 1 e no número 2, nós temos bolinhas fechadas. No intervalo aberto, também nós estamos considerando entre os números 1 e 2, mas tanto no número 1 quanto no número 2, as bolinhas estão abertas. Intervalo é considerar todos os números que estão entre esses dois números. No caso do intervalo fechado, quais são os números que fazem parte desse intervalo? Olha só, como no número 1 nós temos uma bolinha fechada, esse número 1 vai pertencer para o intervalo numérico. E o número 2 também é fechado, então ele também vai pertencer para esse intervalo numérico. E também todos os números que fazem parte entre o 1 e o 2. Lembrem que nós temos números com vírgula ali no meio, né? Nós temos 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,9, 1,9999 e assim por diante. E no caso do intervalo aberto, quais que são os números que fazem parte desse intervalo? Bom, tanto no número 1 quanto no número 2, a bolinha está aberta, é um intervalo aberto. Nos indica que o 1 e o 2, eles não farão parte desse intervalo. Então, qual é o próximo número depois do número 1? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, até chegar no 1,99999, aquele que mais se aproxima do 2. O 2 não pertence a esse conjunto numérico porque ele é um intervalo aberto. Mas também existem os intervalos semiabertos. Olha só, fechado no 1
aberto no 2. Quais são os números que farão parte desse intervalo numérico? O 1, por quê? Porque ele é fechado. Então, é o 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,999. O 2 vai pertencer a esse intervalo numérico? Não. Por quê? Porque ele é aberto no 2. E na estatística, nós vamos utilizar essa notação. Fechado no 1, aberto no 2. Quer dizer que o 1 pertence para esse intervalo numérico e o 2 não. Mas também tem um outro intervalo semiaberto. Aberto no 1, fechado no 2. Quais são os números que farão parte desse intervalo numérico? O 1 não, por quê? Porque ele é aberto. É o próximo número que nós temos depois do 1. 1,1, 1,2, 1,3, 1,7, 1,8, 1,999. E o 2, por que agora o 2 faz parte do conjunto numérico? Porque é fechado no 2. Olha ali, a bolinha fechada no 2. E na estatística, como nós vamos utilizar esse intervalo numérico? Aberto no 1, fechado no 2. Então, quando for fechado, vai ter aquele tracinho na vertical ali, tá? Ó. Mais exemplos. Olha só. Só de olhar ali, eu já vejo que é fechado no 4, aberto no 6. Quais são os números que fazem parte do conjunto numérico? O 4, 4,1, 4,2. Temos o 5, 5,1, 5,2, 5,3, até chegar no 5,9. O 6 não entra no conjunto numérico porque ele é aberto. Agora, aberto no 4, fechado no 6. Quais são os números que farão parte do conjunto? Agora, o 4 não vai pertencer, porque ele é aberto. Começa, então, no 4,1, 4,2, 4,3, 5, 5,1, 5,7, 5,9 e no 6. Agora, o 6 pertence, porque ele é fechado. E quando for fechado, tanto no 4 quanto no 6, o 4 e o 6 pertencem para o conjunto numérico e os números que estão entre eles também. Fechado no 11, aberto no 15. Então, o 11 pertence para o conjunto, para esse intervalo. Depois, o 11,1, 11,2, 12, 12,1, 13, até chegar no 14. Depois temos o 14,999 e o 15 não vai pertencer a esse intervalo numérico porque ele é aberto. Agora, 11 aberto, 15 fechado. O 11 não pertence para esse intervalo numérico. Qual é o próximo número depois dele? 11,1, 11,2 e assim por diante. 14, 14,1, 14,999 e o 15 agora pertence para esse conjunto numérico. Por quê? Porque ali no 15 é fechado. E quando é fechado, tanto no 11 quanto no 15? Tanto o 11 quanto o 15 fazem parte do conjunto numérico, mas os números que estão entre eles também farão parte. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, o prof está à disposição.